Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Sou de uma família de 4 irmãos, homens, sou o mais novo. Papai era pastor da primeira igreja presbiteriana de Niterói. Lá eu cresci, passei a minha infância lá. Entreguei minha vida para Jesus num culto de criança. Foi um momento muito marcante na minha vida. Mais ou menos no início da década de 80, papai recebeu um convite para vir para Brasília. E ele começou a conversar isso conosco, né? Colocando esse assunto na mesa, e até então a gente achou que era apenas uma brincadeira. Mas depois o assunto foi ficando sério e a gente foi tentando se acostumar com a ideia de sair do Rio, deixar a praia, deixar os amigos, deixar a igreja que a gente gostava tanto e vir para Brasília. Mas no decorrer do tempo a gente viu que era a mão de Deus nos conduzindo para cá e fomos muito bem recebidos pela igreja daqui, a igreja presbiteriana. Foi ainda bem novo, né? Gostava muito da música. Meu irmão, o segundo irmão, ele fazia aula de violão. Tinha um rapaz da nossa própria igreja que ele era muito virtuoso, né, no violão, violão clássico, muito bem tocado, e ele dava aula para o meu irmão, ia em casa e dava aula. E eu sentava ao lado e prestava atenção na aula que ele recebia. E depois que meu irmão saía, largava o violão, eu pegava o violão e comecei a aprender um pouco. Como um bom curioso, um bom observador, comecei a buscar as técnicas que ele ensinava com meu irmão, e também tive a influência. Minha mãe, eu lembro da minha mãe, eu era bem novo, a minha mãe tocava acordeon, levava o acordeão para a sala às noites e tocava belamente o acordeon. Aquele som era muito bom de se ouvir, né? E meus irmãos também, né? O irmão mais velho tocava um pouco de violão, enfim. E eu comecei a me animar no violão, né? Tocava muito de ouvido, tirava as músicas de ouvido, e ainda bem cedo, novo, na liga juvenil ainda, eu já tocava no louvor das crianças, né? Eu tinha uma tremendinha, uma guitarrinha que eu fazia muito barulho na infância e achava aquilo muito prazeroso. Foi esse meu primeiro contato, né? A minha raiz da música, né? Olha, depois disso eu comecei a tocar, voltei, né? Eu continuei a tocar na igreja, nos louvores, né? Nas músicas. Tirava as músicas que a gente conhecia, tirava os hinos, e a gente sempre tocava na igreja, acompanhando os conjuntos, os corais, né? Os louvores das igrejas, né? Mas basicamente ouvindo e tirando e aprendendo com aquilo que a gente ouvia e reproduzindo aquilo, né? Mas até então eu nunca tinha pensado em compor músicas. Eu achava algo muito distante, muito difícil. Foi essa a história, né? Que eu vinha tocando na igreja, né? Mas a composição, eu confesso que eu fiz algumas tentativas naquela época e foram muito frustradas, né? As músicas não rolou. As músicas não eram bonitas, não eram nem dignas de serem mostradas, né? De tão ruins que eram, e eu preferi só ficar tocando. A composição, eu tinha uma vontade, não posso deixar de dizer isso, mas me sentia ainda muito incapaz de fazer. A composição ela veio mais pela necessidade do que pela vontade. Eu descobri na composição, mesmo ainda ela de baixa qualidade, um escape, né? Um momento de intimidade com Deus, um momento onde eu poderia abrir meu coração e falar o que eu queria, o que eu sentia, o que eu pensava, sem necessariamente achar aquilo certo ou errado. E eu fui conseguindo colocar isso que eu pensava em forma de versos, em forma de música. E eu perguntei, poxa, por que não? E a composição em si passou a ser uma escola para mim, sabe? Uma escola de vida, de poder processar aquelas questões da vida, às vezes as dificuldades, aquele momento que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente até não vê saída, e eu conseguia colocar aquilo na música, na composição. Era um escape. Mas como todo bom início de tudo, também não tinha muita qualidade, né? Não tenho vergonha de dizer que só eu ouvia e olhe lá, né? Eu me considero um ótimo crítico, né? Assim, eu sempre fui muito crítico
porque eu falava assim, poxa, se nem eu dei conta de ouvir, eu jamais vou propor isso para alguém ouvir, né? Mas eu entendi que a composição, ela é, para mim, 20% inspiração e 80% transpiração. Por que isso? Isso é muito claro hoje para mim, na época nem tanto. Porque vinha aquela ideia, aquela temática, me tornei um observador da vida. Acho que quem quer compor tem que observar a vida, tem que ter o seu olhar. E eu comecei a olhar a vida com os olhos, sabendo que aquilo poderia ser uma oportunidade de um tema para uma música. Peraí, eu comecei a criar versos. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Para mim foi um processo que deu certo, foi um aprendizado e eu fui me aperfeiçoando. Eu sei que aquelas músicas que eu joguei fora me serviram para chegar nessas músicas que eu tenho hoje, que eu considero boas. Mas teve um dia que foi decisivo, que eu já tinha mais de 10 músicas e eu falei assim, deixa eu ver se essa brincadeira está dando certo. Eu chamei um amigo, que é produtor musical, e mostrei as músicas para ele. Falei, veja se eu posso ir em frente com essas músicas, se dá certo ou se não dá. E ele gostou, para minha surpresa. Falou, Tom, essas músicas são legais, dá pra gente fazer alguma coisa, coisas bacanas com essa música. Foi quando eu me encorajei, né, do tipo, nessa eu vou, né? Mas, como todo bom homem, como todo ser humano, sempre pintam as dúvidas. Deus precisou me dar algumas confirmações. Eu, desde a infância, eu participava das iniciativas de evangelismo. A gente ia para a praça, eu lembro que a gente ia para a porta das barcas. As pessoas saíam das barcas, vinha aquela multidão e a gente fazia culto ali. Mas desde lá eu sentia falta de músicas que a gente pudesse conversar com eles, que eles pudessem entender com facilidade o que a gente estava expressando. Normalmente a gente levava os nossos hinos, naquela época eram os Vencedores por Cristo, o Grupo Elos, que já era uma tentativa de se falar para o público externo, mas ainda aquilo não me abastecia, não me atendia. E eu sempre fiquei com isso dentro de mim, de termos músicas que fossem fáceis dos meus amigos ouvirem e entenderem a mensagem da cruz, a mensagem de Deus. Então, na época da década de 90, surgiram várias bandas que me inspiraram, né? Bandas como Oficina G3, Banda Rara, Kadosh, Michael Smith foi uma grande inspiração, né? Os seus arranjos maravilhosos, Amy Grant e outros, né? Que a gente ouvia e curtia muito. E eu sempre me sentia incapaz. E a questão da necessidade, ela foi mais forte do que a vontade, porque eu até hoje dependo muito, eu preciso do processo de composição, sabe? Eu preciso de um momento que eu coloco as minhas letras ali e eu olho, me confronto e me deixo ser confrontado com elas, porque eu hoje aprendo muito com elas, né? Com as minhas músicas. São desafios para mim também, entendeu? Então por isso que as pessoas estão perguntando, Tom, a gente quer cantar uma música sua na igreja. Eu tenho essa dificuldade de compor, talvez porque para mim ainda existe muito espaço para esse tipo de música, né? Música, né, que o mundo possa nos ouvir com maior facilidade, né? Eu sempre tive dificuldade de pregar o evangelho. Nunca fui tão efetivo. Já pregava, assim, mas nunca tive uma fala fluida, natural. Quando eu gravei o meu EP, eu consegui entregar para os meus amigos e pedia para eles uma forma de evangelizar. Eles ouviam e falavam, e vinham falar comigo alguma coisa, sabe? E aquilo era a ponte para eu pregar para eles, sabe? Exatamente. Eu digo que ele é caótico. Olha, pessoal, chega a letra primeiro, a música. Às vezes a letra, às vezes a música, às vezes só um tema. A música do Filho Pródigo foi um livro que eu li, além de já conhecer a parábola do Filho Pródigo da palavra e outros temas importantes com os quais eu tive contatos, que a letra veio e a melodia veio também. E muitas vezes, hoje, eu falo que as duas coisas caminham juntas. A letra cedendo à música e vice-versa. E as duas se encontram no final, alguma coisa desse tipo, né? Se constroem juntas. Uma palavra de gratidão. Sem ser obrigado. Não desista de mim. Mal encerra assim. Aquela. Só um segundo. Por um segundo eu duvidei.
Paz, meu irmão.